Para finalizar nossas apresentações, convido José Luiz Scrocaro, diretor de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos do Instituto Água e Terra e presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema. Sua fala. Boa tarde a todos. Eu primeiro vou pedir desculpas por fazer uma palestra aqui sem apresentação gráfica. O nosso palestrante, o secretário Everton, que estava aqui para fazer essa apresentação, ele teve que se ausentar. E eu, de última hora, estou aqui para fazer, depois de tantos palestrantes ilustres aí, tentar trazer para vocês o que nós fazemos no Estado do Paraná em questão de planejamento, regulação e financiamento. Queria cumprimentar a secretária Marília, cumprimentando todos os membros palestrantes dessa mesa e a todos vocês que estão participando efetivamente deste ENCOB. O Plano de Bacia é o principal documento que norteia suas ações, sendo assim, o Estado dá esse apoio a todos os comitês instalados no Paraná. Hoje temos 11 comitês instalados e um comitê sendo instalado, então tem 11 em funcionamento, uns com planos, outros com planos em andamento. E eu quero dizer aos senhores que o plano de bacia, se ele for bem elaborado no seu termo de referência para ser contratado, ele é um passo fundamental para que possamos ter um recurso destinado à elaboração desse plano bem aplicado. Se o termo de referência não nos abranger todas as informações necessárias que devemos ter daquela bacia, não nos trouxeram um levantamento para que se faça uma integração com o plano nacional, com o plano estadual, e se houver os planos municipais que existem dentro no município, devem e são necessários para que se sejam consultados. Então, a Câmara Técnica de um comitê de bacia, ao dialogar, ao elaborar o termo de referência, ele deve ter lembrar que tem que ter uma consistência muito eficiente para que se abranja todos os elementos necessários para elaborar esse plano. Com a elaboração do plano, eu vou fazer um históricozinho aqui do Estado do Paraná, antes de chegar naquilo que eu quero aqui. Nós iniciamos, o Estado do Paraná iniciou em 1973, ainda com uma instituição chamada Administração de Recursos Hídricos. Não se pensava ainda nessa época em meio ambiente. Depois veio a SUREMA, Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente. E tinha do outro lado o ITCF, Instituto de Terras e Cartografia e Floresta. Em 82 foi unificado esses dois institutos para se trabalharem junto. E em 96 foram separados de novo em IAB e SUDERSA. Aí a SUDERSA transformou-se em Águas do Paraná. Então vocês veem que nós tínhamos, de um lado, o Estado licenciando, e do outro lado, o Estado, numa outra instituição, monitorando, fazendo os planos de bacia. Era difícil ir outorgando. Então era difícil de você trabalhar junto. Aí, em
2008, 2010, não unificamos a instituição, mas pelo mínimo demos um passo à frente para que pudéssemos ter uma coesão. Não se faz mais, desde essa época, licenciamento sem outorga. Outorgamos e licenciamos. Com isso, nós conseguimos dar uma coesão nos fatores de cobrança, dos fatores de implementação de uma indústria ou do usuário de recursos hídricos, dentro dos mesmos parâmetros, tanto no licenciamento como na parte de outorga. Em 2019, nessa nova gestão, unificamos de novo o Águas Paraná e o IAP, formando o IAT. Com isso, nós trouxemos toda a instituição que norteia licenciamento, outorga, monitoramento, fiscalização, numa instituição única, fazendo que todos os técnicos falem a mesma língua. Com isso fica muito mais fácil de planejar. Quando você tem um plano, você elabora um plano e que você monta as ações prioritárias para que esse plano seja implantado, que ele seja efetivado, você tem uma linguagem única na instituição. Nós temos na diretoria de licenciamento e outorga, ainda junto com eles, a fiscalização e o monitoramento, que dão o suporte para a diretoria de saneamento ambiental e recursos hídricos a poder passar as ações necessárias para se planejar a execução do plano, para que ele seja executado de acordo com as normas. Quando você dá uma outorga, você faz um licenciamento, você delimita ações. No plano, nós temos as metas que devemos atingir por metas progressivas para se chegar no enquadramento ideal, e que no estado do Paraná, em 2040, pretendemos, por uma resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que não se haja mais córregos, rios com classe 4. É uma pretensão um pouco audaciosa, mas é uma meta. Se nós não temos meta, se nós não temos um planejamento para chegar lá, nós não vamos chegar nunca. Então, nosso planejamento, a nossa direção é com que, em 2040, nós chegamos nos nossos rios em classe 3. Assim, a outorga, o licenciamento, o monitoramento, a fiscalização, e nós, junto com os comitês, devemos seguir essa linha para que se concretize. Muitos, e a gente o vejo aqui, na cobrança. A cobrança depois do enquadramento, vem a cobrança. A cobrança, nós temos que olhar com carinho, porque quem paga é quem usa a água e quem lança essa água com efluente acima daquilo que o córrego podia receber. Então, a cobrança é para que a gente possa ter um recurso para que amanhã, com a somatória das cobranças, possa ser aplicado e revertido naquela bacia para melhorar o sistema de qualidade da água, o sistema de tratamento, a maneira de desenvolver. As poluições pontuais são fáceis de detectar. Aí são as indústrias, sistemas de tratamento de efluentes
do saneamento, e a carga difusa é um pouco mais problemática. Nós programamos, dentro do IAT, fórmulas na nossa diretoria. Tem uma gerência de saneamento, onde nós fornecemos projetos, ou se o município já faz um projeto, tubos de drenagem, para que a gente possa direcionar as áreas urbanas com um emissário, levando as águas da poluição difusa da cidade num córrego ou rio receptor com melhor condição de recebê-los. Nós, dentro de um plano, olhando os planos, temos um programa de resíduos sólidos, onde fornecemos veículos como o caminhão-pipa, que no início, quando programamos esse programa, ele tinha o objetivo de levar água às comunidades rurais, pequenas comunidades onde tinha problema de seca. Quando verificamos que veio aquela estiagem e as queimas no Pantanal, em Mato Grosso, 8 dos nossos caminhões foram emprestados ao estado de Mato Grosso para combater os incêndios florestais. Porque o caminhão-pipa que nós fornecemos, ele não tem só um objetivo de levar água às comunidades, mas também para combater o início de uma queima numa floresta ou até numa residência, naqueles pequenos municípios que não têm ainda corpo de bombeiros ali instalados. E nós verificamos que com o caminhão-pipa levando água às comunidades rurais, na época de estiagem, a gente fazia com que o gado daquelas comunidades ficasse mais próximo da residência e não fizessem pisoteios ou fossem nos córregos ou nas nascentes, criando corredores de erosão, levando solos e, às vezes, contaminação para os rios. Então, além de ele ser um sistema para abastecer, ele também evitava uma poluição nos córregos. Fornecemos também caminhão compactador para coletar os resíduos daqueles municípios que não têm condição, ou que tem um caminhão caçamba que vai levando chorume para nas ruas onde faz a coleta, aumentando a poluição difusa. Também o caminhão limpa-fossa, que os municípios até 50 mil habitantes não têm condição financeira para se instalar um sistema de tratamento de esgoto. Levamos o caminhão limpa-fossa para que se faça uma coleta, dando normativas e orientações para o uso desse caminhão, para que se utilize de maneira correta, levando os efluentes no local de destino correto, eliminando assim aquela poluição que se tem de as galerias de águas pluviais terem escorrendo efluentes que não deviam estar ali, principalmente no período de chuva, quando às vezes as fossas transbordam. Coletamos também, nós temos também os 3 conjuntos de equipamentos que fazem perfuração de poços nas áreas rurais. Planejando em cima do quê? Primeiro de se dar
o saneamento, pelo mínimo água de boa qualidade para aquelas comunidades pequenas que se usam de fontes, que se usam de córregos e que ali criam problemas. Nós perfuramos os poços, o município entra com combustível, nós entramos com as perfuratrizes e o nosso pessoal, fazendo com que incentivamos essas comunidades a ter um lavador dos seus equipamentos agrícolas próximo à sua residência, para que não vá num córrego lavar o pulverizador ou os equipamentos que lançam os pesticidas ou os adubos nas suas lavouras. Minimizamos em muito com isso, através da educação ambiental, através de fazendo com que essas comunidades se capacitem para se utilizarem desses equipamentos da melhor maneira possível. Tivemos problemas com a perfuração dos poços, quando um prefeito às vezes sai, outro não termina o poço, não faz a rede de distribuição, mas hoje, pelo mínimo, nós damos o poço, a caixa d'água, a bomba, a adução, para que o município, junto com a comunidade, faça a rede de distribuição. Com isso, ele tem, próximo da comunidade, um ponto aonde ele pode coletar uma água de boa qualidade. Assim, com essas ações, com o monitoramento junto, com a fiscalização, com as ações que nós fazemos para complementar, com as exigências que se façam com que se cumpram as normas do enquadramento, as normas ditadas pelo licenciamento e pela outorga. Nós estamos pretendendo com que possamos atingir as metas. Porque na grande maioria das ações são dos usuários que devem desempreender. E nós, a orientação. Quanto à regulação, nós temos uma gerência na nossa diretoria que, além de fazer todo o sistema de agência das águas, de dar suporte aos comitês, de aplicar os recursos que vêm para o comitê, de elaborar os planos de bacia, ainda temos a regulação do ICMS ecológico, onde o Paraná foi o pioneiro em implantar, onde 5% do ICMS ecológico ele é aplicado aos municípios, sendo 2,5% aos municípios que têm mananciais de abastecimento que levam água para outros municípios, ou para outros municípios, caso na região metropolitana de Curitiba, Piraquara, Quatro Barras, Campina Grande do Sul, que por legislação são obrigados a não se utilizarem das suas áreas 100%, tendo em vista que eles devem seguir a lei de mananciais com restrições. E assim eles recebem uma compensação por proteger essas águas, proteger as suas áreas, para que possa dar uma água de boa qualidade aos municípios vizinhos. Outros 2,5% para os municípios que têm parques, unidades de conservações e RPPNs que cuidam da parte florestal e que aí eles recebem um percentual desses recursos. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos
disputas, porque tinha município que recebia um certo valor, mas como o bolo 5, acabou. Santo Deus, tá bom. Você me dá mais 2 minutos, coordenadora? 2 minutos. 2 minutos. Tá bom. Então eu queria só deixar que tem ainda o PSA, pagamento por serviços ambientais, complementando só esse semestre ecológico. Hoje nós temos mais de 820 reservas no estado do Paraná, entre unidade de conservação RPPN. Então, hoje tem mais de 260 municípios que se beneficiam com um incremento disso aí. Como o bolo é o mesmo, agora, cada município implanta um RPPN, implanta um parque, vai diminuindo. Fazemos gestão com a recuperação das áreas degradadas, também nos municípios, minimizando o impacto e aumentando a parte florestal, criando parques dentro das áreas urbanas. Implantamos o pagamento por PSA para ter uma regulação e um financiamento para quem mora nas áreas protegidas, para quem preserva, porque o município recebe esse semestre ecológico e o ribeirinho, o que está lá, moradores que estão nessas áreas, devem também ser compensados. Então, nós pagamos anualmente um valor para ele poder ter um sustento lá também. Não é muito grande, mas pelo mínimo é um incentivo para ele continuar preservando. Eu, embora do tempo, desculpe, foi me alongando. Trabalhamos também com a fitorremediação para recuperar, principalmente nas áreas urbanas, a poluição das áreas. Essas e outras são as ações que nós planejamos, que nós colocamos à disposição para que o plano de um comitê de bacia seja executado. Então, às vezes, é difícil de a gente passar isso. Nós estamos começando a levar para os municípios, Marília, as ações que nós fazemos, porque nem tudo a gente divulga. Então, as ações que nós fazemos para que os comitês de bacias vejam que nós, de uma maneira ou outra, estamos executando, trabalhando para que o plano de bacia seja concretizado. Muito obrigado.